vamos para o nosso assunto, vamos discutir. E o primeiro é o Cristiano Zanin. Vocês viram, né? Cristiano Zanin que passou fácil pelo critério se é ético, se não é ético, se é moral, se não é moral, a nomeação do advogado do presidente para a Corte Constitucional. A esquerda achou isso tudo bem, porque achava que o Cristiano Zanin ia blindar o presidente. Quando o ministro dá seus votos, estreia no Supremo Tribunal Federal dando votos que contrariam o pensamento dessa mesma esquerda, pronto, o mundo caiu em cima do Cristiano Zanin. Conservador, direitista, isso e aquilo, podem reclamar à vontade, porque ele vai ficar lá 27 anos, se ele não quiser sair antes, tá? E ele também não enganou ninguém, pelo menos eu vi, não sei, o pessoal aqui vai discutir, eu vi o Zanin deixar muito claro, inclusive na sabatina e naquele périplo que ele fez antes de ser, para robustecer a indicação dele, deixou muito claro que o pensamento dele era conservador. Então a cigana não enganou ninguém. E de mais a mais é o seguinte, o ministro do Supremo, ele deve satisfações à Constituição e tem que ter fidelidade à toga. E isso é prerrogativa dele. Não sei o que vocês acham, começando, quem que quer dar o primeiro pitaco? A esquerda, antigamente o negócio estava no jornal, que vendia em banca de jornal, as notícias vinham num papel, você comprava de manhã para saber das notícias, e eu acho que o pessoal do PT é como antigamente o cara que chega na banca de jornal, né, e pede a tribuna da luta operária e acaba levando para casa o Estadão, o Estado de São Paulo. Nada contra nenhum julgamento de valor contra esses dois importantes órgãos da imprensa, mas são de opiniões absolutamente distintas. Quem olha, né, para a fácia, né, para a pessoa, para o layout do Cristiano Zanin, você olha, bom, esse cara, na melhor das hipóteses, ele é um conservador. Ele tem cara na pior das hipóteses, ele é um reacionário. Ele tem cara de careta. Careta ele é. Um reacionário é careta, um conservador é careta. Mas são coisas distintas, como pode explicar muito bem Pedro Paulo Magalhães ou Márcio Forte. Eu posso explicar também, mas eu não quero dominar o programa. Mas são coisas distintas. Agora, que o Cristiano Zanin não tem o feitio, o molde, ou o que estava no imaginário dos petistas quando o Lula o nomeou lá para o Supremo Tribunal Federal, isso é claro, pô, isso é pulo de 10. Fruto da imaginação desse pessoal, que ele poderia votar assim ou assado, daí a revolta, né? Eu acho que isso torna até a nomeação do Lula mais complexa, mais complicada, mais criticável, né? Porque se ele estivesse colocando, normalmente o presidente escolhe alguém que tem alguma afinidade de ideias, de costumes. A gente vê o exemplo do Supremo americano, né? Conservadores, sempre tem uma contagem, tem tantos conservadores, tantos democratas, tantos mais... E aí isso vai compondo o andamento disso. É o contrário, né? Ele só deu o benefício porque foi assim, mais um pagamento, um frugal benefit de tê-lo livrado, né, da pena que ele estava cumprindo. Então, ele cumpriu um favor pessoal, não é um favor partidário, porque a questão do Lula era uma questão pessoal naquele Mas momento. contra isso, a esquerda, que agora reclama, não se levantou, Exatamente, né? não se levantou contra isso, e agora o feitiço vai contra o feiticeiro, né? Porque fica claro que foi uma escolha não por ideias, não por conceitos, e sim para dar um benefício para alguém que ele acha que tinha que gratificar. Ele falou, inclusive, presidente Lula, que o Cristiano Zanin merecia essa indicação. Agora, merecia por critérios personalíssimos e não identificados com a função para a qual ele foi nomeado. Por quê? Porque o pacote de indicar candidatos ao ministro do Supremo inclui a obra passada em termos jurídicos, que livros escolheu, que livros escreveu, que aulas que deu, a quem influenciou, qual foi o posicionamento dele, ou como juiz, ou como promotor, ou como advogado, nas questões de cunho nacional, das questões de Estado na sua vida passada. Há diversos camaradas apelidados de juristas capazes de merecer indicação para o Supremo.
O Cristiano Zanin não se enquadra em nenhuma dessas, mas virou ministro do Supremo. Muito bem. A partir daqui, ele não é mais ele. Ele é o ministro do Supremo, tá certo? Como foi o caso do Joaquim Barbosa, do primeiro mandato Lula, que gerou o caso do Mensalão. Quer dizer, o Mensalão foi a bom termo, ou ao fim do seu termo, por causa do Joaquim Barbosa. Também, você tem razão, Joaquim Barbosa indicado pelo Lula. E mais, quem pautou o assunto, o Mensalão, foi outro indicado, Carlos Aires Brito, como Sim, presidente sim, do claro. Supremo. Mas ambos, Outro tanto exemplo. Joaquim Barbosa como Carlos Aires, tinham no seu currículo, na sua carreira, condições de, enfim, ser nomeados, independentemente É de notório Lula. saber jurídico. E reputação ilibada, aquelas coisas todas que a gente está... Aí já pedi muito. O ministro do Supremo, a rigor, não precisa nem ser advogado. Basta ser um cara que tem uma vida passada nisso. É muito rábula. Rábula é o cara que entende de direito sem ser advogado. Capaz de ser nomeado. Mas não foi o caso. O caso é o seguinte, o Cristiano Zanin é o ministro. Então, isso serve, daqui para frente, para as próximas indicações, que não serão poucas. Já são, nesse atual mandato do Lula, pelo menos 2, que virão por aí. Uma agora, em setembro. Tá? Tem uma outra nomeação paralela, que é a dos ministros do STJ, que é igualmente importante e mais fácil, porque em vez de ter 11 vagas, tem 48, coisa que vale. Os Bueno, são 33? Não sei se são 33. São posso estar 33, errado. hoje são 33, com 6 mulheres, e agora serão 7, porque ele acaba de indicar para o STJ uma mulher, uma advogada, Daniela Teixeira, se eu não me engano, e aí isso é visto como uma tentativa de aliviar a pressão para indicar uma mulher para o Supremo Tribunal Federal, que ele está pouco interessado nisso, porque o critério do Lula, o Lula é uma pessoa de um outro tempo, tá? Que essa questão identitária da representação, não sei o quê, para ele não está valendo, principalmente agora e depois. Gente, lembra que ele disse, não faz muito tempo, que ele não queria repetir na indicação, ainda se discutia a vaga do Zanin, os erros do passado. Os erros do passado para ele foi o Joaquim Barbosa. Exatamente, Carlos Aires Brito e tantos, o Luiz Fux, né? Então, ele não queria repetir. Então, tá claro que, na indicação do Zanin, que o critério ali é aquele mesmo que ele disse, cara que eu possa telefonar, né? Então, não vai indicar, o critério não vai ser uma mulher, né, para o Supremo. Ele já tinha indicado, o Toffoli foi indicado em circunstâncias parecidas, né? Ele foi advogado da União, da AGU, né? Até aí o Gilmar Mendes também. Mas ele já tinha sido candidato, tinha sido feito concurso. 2 vezes. Concurso para juiz não tinha passado. Isso. E aí vira juiz do Supremo. Então ele não tinha saber jurídico. Notório pelo menos, não, né? E mesmo assim não ficou, também não foi super leal ao PT. Durante um tempo foi, mas depois... Ao contrário, foi ele que negou a autorização para o Lula preso e lá no velório do neto, algo assim, né? Do irmão. E aí tem o seguinte, o PT se intitula de esquerda. O Cristiano Zanin não se intitulou de esquerda em nenhum momento, se intitulou lulista, pronto. Como a definição entre esquerda e direita não é matemática, não é? É uma coisa conceitual, de definição apenas política, o que é esquerda e direita, os sinais do esquerdismo ficam pela superfície dos assuntos. Quais foram os 4 votos que o Zanin deu? Foi o seguinte, ele negou uma ação contra a polícia militar de Mato Grosso do Sul, que estava agindo violentamente contra uma comunidade indígena. Que não tem nada a ver de esquerda e direita. Ele foi contra a liberação da posse pessoal das drogas. Tem a ver. Isso já vai ser uma agenda de esquerda. Isso já tem. Ele manteve a condenação de 2 homens que fizeram 2 furtos inferiores a R$100. E tem uma outra questão que eu acabei de me esquecer. Não faz mal, são coisas que vêm, enfim, reforçam o que eu falei, quer dizer, a definição de esquerda e direita fica nesses pequenos exemplos do comportamento, na área de costumes, isso e aquilo, e não uma questão séria, né? Qual seja a influência do Estado sobre a vida dos cidadãos, as questões de esquerda em geral, como é que você propicia oportunidade para os menos favorecidos em detrimento
daqueles que já têm, ou mesmo em paralelo àqueles que já têm. Tudo isso aí, as definições ficaram para depois. O Zanin não entrou nessa até agora. Vamos ver como é que ele entra, se e quando houver uma questão que efetivamente configure a disputa entre esquerda e direita. Até agora não houve nesses 4 votos, a não ser na questão da descriminalização. Pela sua consequência, né? Quer dizer, é uma questão de justiça social. A gente já falou sobre isso aqui, né? A questão de justiça social, você limitar essa questão da posse como um elemento de criminalização. Olha só, eu acabei de ver aqui, estava conferindo, o 4º voto do Zanin é que ele ficou contra a equiparação de ofensas a pessoas trans ao crime de injúria racial, tá? Foi isso. Perfeito. Eu só queria fazer a esquerda está muito em cima da questão identitária. Aí tem a ver. Eu não me julgo de esquerda, mas votaria igualzinho a ele, exceto no caso do rapaz que foi condenado por roubar menos que R$100. Não, você não se julga de direita, mas votaria igualzinho a ele, né? Eu pergunto só uma coisa. Será que o ministro Zanin, agora já nomeado ministro Zanin... Empossado, nomeado e devidamente canetado, de que maneira ele atenderia a um telefonema do presidente Lula, uma solicitação do presidente Lula? Olha só, ele já foi ouvido dessa indicação para o STJ, o Lula não escondeu de ninguém que ouviu o Zanin, quer dizer, já começou a telefonar e a consultar. Mas eu estou dizendo o seguinte, o contrário, não é consultar, é solicitar. E será que chega tanto? Quando você coloca alguém na Suprema Corte, né, você meio que abre uma conta corrente, né? E que normalmente essa conta corrente acaba sempre acaba no vermelho. Os exemplos citados aqui foram no vermelho. Uma vez que você está nomeado lá no Supremo, você é inamovível. Todas aquelas promessas de amor e cobertura e apoio e tal que você fez, né, para poder ser indicado e para poder ser nomeado, não vale mais. Não vale mais, porque você é inamovível. Eu acho que é natural isso, né? Acho que até é uma das características da Suprema Corte, essa característica. Por isso é que é assim, né? De ter essa independência. O elemento juiz tem uma independência. Mas a mentalidade, pelo menos a que eu sei do Lula, eu tomo lá da cá. Olha só, eu vou nomear você. Lula, acho que do Bolsonaro também. Geralmente, isso, né? Os presidentes da República nomeiam. Veja lá, hein, seu Márcio Forte, né? Veja lá, hein?